prazer imenso estar com vocês na manhã de hoje. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Glória a Deus. Fala, Ricardo, tudo bem, meu querido? Ricardo até ficou estranhando aqui, meu Deus. Nada não, irmão, fica tranquilo. Glória a Deus. Como eu disse a você, estava com uma nobre tarefa ontem. Fazer um casamento, e um casamento chique, hein, irmão? De gringo, hein? Vocês precisam de ver. O noivo era americano, veio buscar o que nós temos de melhor aqui no nosso país, né? Uma mulher brasileira. Tá certo ele, né? Tá bom. Amém. E tinha vários gringos lá e ouvindo um caipira falar. Que coisa boa. Então, meus queridos, é muito gostoso estarmos unidos, reunidos, em torno da mesa do Senhor, na manhã de hoje. E, por incrível que pareça, eu perguntei ao Senhor, quando o pastor nos convidou para ministrar no dia de hoje, falei, Senhor, o que eu devo falar aos irmãos, à igreja? Aí ele falou, fala sobre casamento. Eu vou falar sobre casamento hoje. Por gentileza, eu quero que você, se der passado lá atrás, já ter deixado as suas armas. Esteja desarmado, por favor. Não se arme. Fique desarmado, literalmente. Ouça o que Deus tem a te dizer. Para adequação do seu relacionamento, para ajustes para aqueles que têm um casamento, para aqueles que pleiteiam ter um casamento, que seja baliza para você escolher a pessoa certa. Não vai pensar que Deus vai escolher para você, porque isso Ele não faz. Deus não escolhe ninguém para o outro. Não, pastor, eu pensei que sim. Não, Ele só chancela a sua escolha. Ele valida a sua escolha. Mas a escolha é sua, ele não interfere nisso. Se você quer um gordinho, um magrinho, corpo atlético, um brasileiro, um americano, um argentino, não tem problema algum. O que Deus faz é validar isso. Ok? E que você tenha ciência pela palavra de Deus de um casamento bíblico. Né? A nossa cultura brasileira, ela tem muito dessa cultura judaica cristã. Graças a Deus por isso. E os casamentos, por mais que tenha invenções, a invencionice humanas, eles ainda continuam da forma que está um homem e uma mulher. Passou disso é invenção, amados. Um homem e uma mulher. E aprove o Senhor na manhã de hoje, eu, com a graça do Senhor, o auxílio do Espírito Santo, falar com você, tecer com você esses breves comentários sobre casamento. Ok? Então é sobre isso que eu quero falar. Sobre casamento. E um casamento, irmãos, não sei você, eu não sou nada, literalmente nada, sem a minha digníssima esposa. Eu até anotei hoje, eu tive essa paciência de anotar isso hoje, ó. Tá ali ela, minha esposa, vocês não conhecem, ela chama Maria, a esposa que Deus me deu. E, irmãos, olha só, estou casado com ela há 37 anos, 4 meses, 15 dias. E algumas horas. 37 anos e 4 meses, irmão. Hoje, exatamente ontem, a gente completou que nós nos conhecemos. Eu olhei para ela. Eu até achei que ela fosse casada. Olhei assim, nossa, que moça bonita. Ela olhou para mim. Olhou a 43, sabe como é que é, né, irmãos? Eu pensei que ela fosse casada e outro dia 4 de maio, completou 39 anos que a gente se conheceu.
não sei para você, mas para mim é um privilégio, irmãos, viver ao lado da minha esposa, com muitos perrengues, horas, com dificuldades outras, mas na maioria do tempo, irmãos, é um privilégio conviver com você, meu amor. Eu te amo, quero dizer isso publicamente. Não é fácil, mas o Senhor não tem nos dado graça, irmãos. Graças a Deus. E dessa nossa união, 3 filhos. O primeiro filho nasceu em 88, Jonatas está no Canadá. O segundo, Felipe, nasceu em 91, está aqui conosco no Brasil. E a terceira filha, Thalita, que nasceu em 94. Todos adultos, glória a Deus. A família dos meus filhos já estão constituindo clãs, os seus próprios clãs, não é? O Jonatas tem 2 filhos, casou com uma moça canadense, tem ali a Charlie, que é a minha netinha, linda, esses dias reclamando comigo e dizendo que estava triste porque o vovô não fala inglês. Ah, o vovô não fala inglês. Kelly, eu tenho que dar um jeito de falar inglês, porque a minha neta está reclamando. E o meu netinho, que vocês oraram por ele, está uma fofura, irmão, lindo, por demais. O Senhor já livrou de todas aquelas questões de infecção, está lindo, maravilhoso. O Logan está com 2 meses, vai para o 3º mês já, caminhando para o 3º mês. E nós temos o filho daqui, o Felipe, que fez um processo diferente. Ele, embora tenha pouco tempo de casado, ele adotou uma criança, ele preferiu assim, com a sua esposa. E tem o Hugo. O Hugo é 380 ou talvez 440 volts. Não é brincadeira, o menino. Tem 4 aninhos, vai fazer 5, e é uma bênção, irmãos. Então, eu me julgo um sujeito abençoado por Deus. Deus, ele deu muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensava, irmãos. Esse garoto, no ano de 1984, esse que vos fala, só tinha 2 calças para vestir, uma no corpo e outra no varal. E ainda, em 85, conheci essa senhora, essa moça, que não sei o que ela viu na cabeça, deve ter caído. E um rapaz novo convertido, eu vou investir nesse rapaz. E me deu a chance. Irmãos, e o primeiro dia que nós fomos num casamento, ela toda bonita, a mãe, inclusive costureira, então ela tinha esse privilégio. Ela toda bonita e eu com uma roupa, irmãos, a mesma que ela me viu na quinta-feira. Que tristeza. Mas ela, com duras penas, segurou a onda lá e a gente está aqui. Resumo da ópera, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Na manhã de hoje eu quero que você abra a sua palavra, abra a Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 22. Que fala sobre o casamento. Eu amo demais esse texto. Embora esse texto, quando a gente vai falar sobre ele, as pessoas modernas, elas ficam estarrecidas. É isso que a Bíblia diz, é isso, sem tirar nem pôr, é isso que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 33 diz: Mulheres, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher,
como ao próprio corpo. Quem ama a esposa e a si mesmo se ama. Porém, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amado, são instruções preciosíssimas. Eu tive o cuidado de pegar esse mesmo texto em outras versões. Eu peguei a versão amplificada, que ela dá um entendimento um pouco mais amplo acerca do casamento. E o versículo 22, ele diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus próprios maridos como um serviço ao Senhor. Como se você, minha amada irmã, estivesse fazendo um serviço ao Senhor. Entendendo que ser submissa não é ser pisoteada pelo seu marido. É isso que às vezes, irmãos, entra em um conflito as pessoas do presente século, da presente era que a gente existe, que a gente vive, quando a gente fala sobre submissão. Então as pessoas interpretam totalmente errado o significado da palavra submissão. Submissão é estar dentro da mesma missão, embaixo da mesma missão. Não há o maior ou o menor. Não há, os dois são iguais. Iguais perante Deus, perante a lei, perante os homens, perante os filhos, perante a família. Eles estão embaixo de uma missão especial, que é condução da sua família, o crescimento, o tratamento, a criação dos seus filhos. Então a mulher não é inferiorizada quando ela entende o conceito da palavra submissa. Ela não é pisoteada. Não, você tem que ser submissa a mim, ficar embaixo das minhas ordens. Não, irmãos, não é isso. E os homens não podem entender dessa forma, como se ele fosse boçal e soberano. Ele precisa entender que ele está ao lado de uma ajudadora, de uma adjuntora, de uma auxiliadora. E não de uma escrava, que dá tudo na mãozinha bonitinho. E eu acho tão legal quando o cara quebra a cara assim, sabe? Quando vem de um casamento onde a mamãezinha dá tudo na mão. Minha mamãe dava toalha para eu tomar banho. A minha mãe trazia a cueca para mim. A minha mãe também botava o alimento na minha mesa e queria: meu filho, você quer jiló ou você não quer jiló? E ele pega agora casado com uma mulher meia sangue no olho, que não quer colocar comida no prato. O cara fica nervoso. Pede até uma salinha com o pastor. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque a minha esposa não está me obedecendo. Que história é essa? Irmão, não é assim as coisas. O homem, ele tem que entender isso, irmãos. Eu sei o que eu passei. Há 2, 3 meses atrás, irmão, pelo amor de Deus. Parece que me amarraram os 2 braços e mandavam eu comer. Come aí, com os braços amarrados. Por quê? Porque a minha esposa estava longe de nós 30 dias e a gente não sabia fazer nada. Nem eu e nem minha filha. Nós ali padecendo, dando uma de durão, tamo bem. E passando necessidade, irmão. Glória a Deus que Paulinho nos chamou para comer um dia lá. Não é fácil, amado irmão. E eu digo eu sou fruto de um lar onde mamãe dava tudo na mão. E o primeiro dia que nós nos casamos, irmãos, e preciso contar essa.
Minha esposa trabalhava, nós trabalhávamos, né? E chegou o sábado, né? Então, eu achei que ela ia arrumar a casa, fazer a comida, botar tudo na mesa. Quando deu assim 7 horas, vamos levantar que a gente precisa arrumar a casa. A gente? Ó, eu vou lavar roupa e você vai arrumar a casa. Como assim? É assim que tem que ser. É desse jeito, isso não vai tirar pedaço nenhum de você. Embora, irmãos, eu sou maltratado, é bom que se diga isso, minha esposa faz tudo, eu não sei cozinhar, não sei fazer muita coisa, porque ela assumiu essa condição e não me empurrou para elas. Então eu sofro por conta disso. Os meus filhos já não, já estão mais entendidos com relação a isso. Então é isso que a palavra de Deus fala. Quando você, minha irmã, entende a questão submissão, você está fazendo um serviço ao Senhor. Você entende isso, queridos? Um serviço, você é uma pessoa que entende a palavra. Não é que você é menosprezada, não, pelo contrário. Você tem um lugar de primazia dentro da sua casa, é você quem manda lá e ponto final. Você quem escolhe os móveis, é você quem escolhe o tempero, é você quem escolhe o produto que vai lavar a roupa, não é seu marido, não, é você quem administra tudo lá. Pastor, você está me inferiorizando a gente. Não, irmão, não estou não. Mas tem para você também aqui. O versículo de número 24 diz assim: assim como Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres devem estar dispostas, estar sujeitas aos seus maridos. Diz aqui, respeitando tanto a posição como protetora, quanto sua responsabilidade para com Deus, com o cabeça da sua casa, que é o seu marido. O cabeça é o seu marido, tenha isso, irmão. Aleluia. Mas você sabia que o seu marido não faz nada, e ele nem deve fazer nada sem a sua anuência? Sem a sua validação, sem aquilo que você diga, vamos fazer assim, amado, vamos fazer assim, meu querido. Todas as vezes que esse pastor que vos fala, intentou fazer coisas sozinha, sem a anuência da senhora ali, mas entrou os boi, as carroças, os bezerros, tudo no brejo. Quebrei muito a minha cara, irmãos, por não ouvir a minha esposa. Verdade. E eu estou dizendo isso aqui para que você não passe por isso. Não é me inferiorizando, não. De verdade, todas as vezes que a gente, marido, não ouve a esposa, tem até um conceito no meio evangélico: irmão, ouça a palavra, irmão, ouça o Espírito Santo. Se de tudo você não quiser ouvir o Espírito Santo nem a palavra, ouça a sua esposa. Parece que ela tem um radar, irmãos, elas enxergam longe, e de fato enxergam mesmo. Elas são dotadas disso. É da mulher. Elas reparam as coisas, coisa que a gente nem viu. Elas reparam. Então, o marido é o cabeça, ninguém está dizendo isso, ninguém está dizendo o contrário. Mas a mulher, ela quando é submissa, estando dentro da mesma missão que o marido, ela é o quê? Ela está em pé de igualdade com o seu marido, ela não é inferiorizada em nada. O versículo 25 para nós, maridos, diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não sei você, mas eu entendo essa palavra, a si mesmo se entregou, é mais ou menos como você fosse um guarda-costas. Alguém vai dar um tiro na sua esposa, você pula na frente da bala, se vira. Não, pastor, aí também é demais. É isso aí, irmão. Você pula na frente. Ela não pode tomar o tiro, você toma, mas ela não. É isso aí. É desse jeito. Mulher tem que ser tratada dessa forma. Então, irmãos, a vida cristã, ela não é fácil. E também a vida a dois não é fácil também. Porque são dois indivíduos que representam culturas diferentes. Imagine ontem naquele casamento, uma brasileira com um americano.
E americano é difícil, é um povo meio engessado, entende tudo, parece que literalmente. Não tem muito humor, americano é tudo sisudão, e nós brasileiros, e aí? Ah, tudo bem, irmão? É desse jeito. Os americanos não, sisudos, os caras, né? Não entendem as piadas brasileiras. Poxa, os caras não entendem muito, é difícil. Então imagina essa menina, cultura brasileira, casando com um americano, cultura americana. Então a união de dois representantes de culturas diferentes, de lares diferentes. Isso é um desafio, irmãos. Um desafio, já é um desafio dentro do solo brasileiro, um nordestino casando com a pessoa do sudeste. É um baita desafio. Ela gosta de cuscuz, ele não. Que desafio! Culturas diferentes. E é um desafio que precisa ser vencido todos os dias. E isso, de verdade, não vai começar a partir do dia que você deu o passo do casamento. Começa antes. Lá no período de noivado, no período de namoro. Aí vem o casamento especificamente falando. Aonde se coloca dois sujeitos dentro de um ringue ou dentro de uma casa, seja lá como você quiser nomear, e as diferenças vão ser tratadas ali. E não é na primeira briga você pegar suas coisas, o seu ursinho puff e sair puxando. Eu vou para a casa da minha mãe, vou falar para a mamãe que você brigou comigo. Não, é ali que a diferença tem que ser aparada. Pastor, mas por que você está falando? Porque eu vivi tudo isso. Pensa numa família entrona, metida, se metendo no meu casamento quando nós nos casamos. Tomara que eles não ouçam isso. Ficava se metendo ali no nosso convívio. Pai, mãe, cunhado, tio, se metendo. Onde você tinha que resolver aquela demanda. Não adianta você procurar papai, mamãe, titio, titia. E lá todo birrento, ela brigou comigo, não quis fazer aquilo que eu pedi, não sei o quê. Não adianta. São vocês dois que tem que resolver essa situação. Já pensou o pastor e a sua esposa, Michela, toda vez que desse qualquer que seja o entreveiro ligar lá no Rio? A irmã, o nome de sua mãe? Norma, irmã Norma, de novo, Michela, pelo amor de Deus, não dá. Nome da sua mãe, pastor? Cleusa, né? Cleude. A irmã Cleude. Felipe, não dá, meu filho, eu estou muito distante. Não dá para eu chamar a atenção de Michela aí, não. Não, irmão, é aqui, ó, os dois, é o tete a tete. Casamento é isso. E a rapaziada nova aí, ó, é isso aí, ó. Vocês que têm que lutar. E resolver as coisas, escolher as pessoas certas para resolver. Ok? Porque são desafios diários, irmãos. E ao longo dos dias, meses, anos, as coisas vão se tornando fáceis ou difíceis. Você quem manda. Elas podem ser fáceis, muito fáceis, ou elas podem ser extremamente difíceis. Mas eu digo que nós, irmãos, homens, temos que ter uma habilidade monstro para desarmar uma bomba. Cortar o fio certo. Senão ela vai explodir. Porque não é brinquedo não, irmãos. Se vira. E nós precisamos ter essa destreza do dia a dia. Senão a gente não vive. E a palavra de Deus fala que o modelo que nós precisamos nos ater acerca de casamento é o modelo que a palavra nos fala. É um modelo bíblico. A gente não tem que ficar buscando modelo no ator tal, na atriz tal. Não, é a palavra. Às vezes nem temos que buscar modelo dentro da igreja. Porque nós somos colocados, quer queira, quer você não queira, como modelos. Eu e minha esposa somos modelo aqui. Como pastor e Michela é modelo aqui, não adianta. As pessoas olham o nosso convívio, o nosso dia a dia. Ainda que a gente não fale, tem uma mensagem sendo pregada por nós. De convívio.
Que credibilidade eu teria se eu fosse um espancador? Se eu fosse uma pessoa que tratasse mal a minha esposa? Se eu não fosse um pai? Se ela não fosse uma mãe exemplar? Amados, nós somos modelo, não tem como, mas não é esse tipo de modelo que a palavra manda eu olhar. Ela manda que eu olhe para o modelo bíblico. O que a palavra diz? E hoje a gente vive uma moda, irmãos. Quando eu me casei, eram jovenzinhos, nós dois, 21 e 23 anos. Eu sempre tive em mente que casamento era um só, não tem esse negócio, não deu certo, depois de 5 anos a gente desabriga, a gente pula fora do barco e ponto final. Não, eu sempre tive entendimento que casamento é um só. Acabou, até que a morte nos separe. Eu sempre tive esse entendimento. Já vivi crises gigantescas, mas a gente superou com a graça e o favor de Deus. Veja, nós precisamos entender isso, porque há uma moda e ela está adentrando ao nosso convívio chamado igreja. De que se não deu certo, pula, troca. Ah, não deu, test drive. Ah, não deu. É comum até mesmo os casais hoje em dia, sem receber a bênção de Deus, já estão fazendo seu test drive. Já estão casados lá. Não estou falando você que está chegando à igreja agora, você, sua esposa, não é nada disso, mas uma moça, eu vou exemplificar, tomar ela até como exemplo, essas duas lindas moças ali, ó, Bia e Raquel. É inadmissível vocês que ouvem a palavra de Deus, vocês se der a esse desprazer, a esse desplante de fazer um test drive primeiro, antes de receber as bênçãos de Deus aqui. É inimaginável. Mas isso está comum, irmãos. Por quê? Porque os camaradas estão pegando, desculpa a expressão chula que eu vou usar aqui, fazendo uso do que não deve, antes do almoço. Querendo comer a sobremesa antes do almoço. Tem que ter o tempo certo. O convívio para aquilo vai evoluindo até chegar aquele momento certo. Mas hoje a gente está vendo totalmente diferente, porque esse contexto de que não deu certo, separa a casa de novo, está chegando no nosso meio. Mas se nós também fecharmos os olhos para o contexto que diz a palavra, nós estamos perdidos, irmãos. Por isso que casamento tem que ser à luz da Bíblia. Ah, pastor, mas eu não me casei à luz da Bíblia, mas pode viver à luz dela. Você pode. Então é esse contexto que a gente está falando aqui, irmãos. E casamento, tenha isso em mente. É uma conta bancária. Que se você sacar mais do que você deposita, literalmente vai à falência. Tem que depositar todos os dias, regar todos os dias, compreensão todos os dias. O casamento planejado por Deus precisa ser vibrante, dinâmico. Precisa ter amor, precisa crescer, precisa se aprofundar cada vez mais. Com a direção de Deus, nós conseguiremos e podemos viver verdadeiramente esse caminho. E caminhar, como a própria palavra de Deus diz, de glória em glória. Porque, irmãos, o contexto bíblico de casamento é diferente de contrato. Eu até provoquei os ministros esses dias, perguntei para o pastor, falei, pastor, eu preciso falar isso aqui, eu preciso saber do senhor se eu vou falar uma heresia ou não. Perguntei para ele, pastor, casamento é um sacrifício? Ele falou, é uma aliança de sangue, eu prefiro crer assim, e eu vou nessa mesma toada dele aqui como aliança de sangue. Perguntei para a Cássia também, ela não quis ninguém corroborar comigo, então eu não vou usar esse contexto, tá certo? Casamento é uma aliança. E aliança é diferente de contrato. Embora o casamento também precisa ter uma chancela pública
porque ele também é feito em cartório. Então o casamento é uma aliança de sangue. E entender o conceito de aliança não é tão simples nos dias de hoje. Por quê? Porque a sociedade não entende isso. Num casamento, já antecipando esse contexto, a aliança de sangue do casal se dá onde? Em que momento? No dia do casamento, firmou-se aquela aliança, mas ela é chancelada num ato sexual. A aliança de sangue é ali, no ato sexual. Por isso que a sociedade vai mal a pior. Porque conhecer uma pessoa hoje, nem virou 24 horas, já estão fazendo uma aliança de sangue. Não, pastor, só estou conhecendo aliança de sangue. Sem saber. Quando? Quando você se dá a manter uma relação sexual fora do casamento. Meu Deus! É, isso aí. Isso aí que você me ouviu. E quando você corta uma aliança com uma pessoa, tudo que é dela é seu. E tudo que é seu é dela. E às vezes tem pessoas fazendo aliança de sangue com um endemoniado, uma endemoniada. E não entende o porquê a vida dele está indo de mal a pior. Alianças cortadas sem saber. Sem entendimento. Ah, mas vocês cristãos são muito radicais. Não, meu irmão. É a palavra que fala isso. Isso não é invenção de Filipe. Não é invenção de Douglas. Não é invenção de Zenilton. Não é invenção de nenhum dos ministros dessa casa. Isso é a palavra que fala. Quando isso acontece, eu estou abrindo lacunas no mundo espiritual. Brechas. E essas brechas, irmãos, de verdade, vai vir sobre a pessoa. Não tem como você... Isso é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, da lei da semeadura. Quando você semeia, não tem jeito, você vai colher. Ah, mas eu não quero colher isso mais, então limpa o terreno. Arranca tudo que plantou. Mesmo assim, depois dele arrancado, ainda vai surgir algumas coisas, porque o solo está ainda com muita semente de coisas erradas. E ainda vai ter um processo de descontaminação do solo. Depois que descontaminou, aí você pode lançar a semente certa. É assim a lei da semeadura. É desse jeito, queridos. Então, a aliança demanda de uma responsabilidade. E essa responsabilidade é ilimitada. Quando o contrato é uma responsabilidade ilimitada. A aliança é ilimitada. O contrato é limitado. O contrato é: se você fizer, eu faço. A aliança não. Independente se a pessoa faz ou não, você que tem entendimento de aliança, você vai fazer. Por exemplo, quando a gente tem uma aliança com a pessoa, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu decidi amar ela. Ainda que você possa ver muitos defeitos nela, mas eu a amo e ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. É a minha aliança com ela, é a aliança dela comigo. E numa aliança, irmão, se compreende um forte e intrínseco compromisso. Numa aliança está incluso lealdade até a morte. Meu Deus, é isso? É isso aí. Numa aliança não existe a vida independente mais. Então, se casamento é um sacrifício, o que eu estou sacrificando? A bem da verdade, a minha vida independente. Eu não a mais tenho, eu sacrifiquei. Eu, a partir de agora, tenho uma vida com essa pessoa. E aqui eu vou seguindo para ela. Para um entendimento melhor do que demanda a diferença de aliança e contrato, você precisa entender o que é preço e valor. Preço é aquilo que pode ser quantificado. Quanto custa esse telefone aqui? Sei lá, 5 mil reais. Não sei. É o preço, a etiqueta dele. Mas ele, para mim, não tem um preço, ele tem um valor, porque aqui dentro tem muito dado meu. Então não é um preço. 5 mil eu não vendo ele. Ele vale muito mais que isso para mim. Então ele não tem um preço, ele tem um valor. E casamento não é um preço, é um valor. Você entende o que eu estou dizendo, meus queridos? Casamento não é preço, é valor.
Mas nós não temos nada, nós estamos uma casinha de sapê. É valor. Não é preço. Valor não pode ser mensurado. Por isso é subjetivo, ou seja, depende da pessoa para pessoa. Se você pode responder o que sua família significa para você e para o seu cônjuge, outra pessoa não pode responder isso. Por quê? Para você a sua família não tem preço, ela tem valor. Amém, meus queridos? Então, a formatação de uma aliança matrimonial envolve um compromisso de ser fiel, um cumprimento fiel de honra, de fidelidade, de lealdade, de entrega, de amor, de companheirismo, de dedicação, de zelo, de fidelidade para com o outro, independente de qualquer que seja a situação. Né? Até mesmo os votos do casamento, quando a gente fala aqui, ó, né? Deixa eu até peguei aqui para eu falar para vocês, né? O noivo, eu, Zenilton, recebo a ti, Maria, por minha esposa, para ter-te, amar-te, honrar-te, proteger-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza, pobreza. Com ou sem dinheiro, querido. Até que a morte nos separe. E para isso, o que se está se empenhando ali? Uma honra. E com essa aliança, o símbolo deste anel, eu selo a minha união contigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, isso é lindo demais, é muito forte uma palavra dessa. Não é simplesmente uma noiva idealizar aquele momento, ímpar da sua vida, com aquele vestido de noiva lindo, entrando, e a atenção toda para ela. Não, é muito mais que isso, minha irmã. É empenho de honra, de uma pessoa que vai se dedicar a você até a morte. É uma pessoa que vai levantar pela manhã e não vai reclamar. É uma pessoa que vai fazer até mesmo depois de deitado. Eu estou com sede. Tá bom, eu vou buscar água. É isso aí. É muito mais de você ter uma pessoa que se dedica a você. Por isso que a aliança é diferente de contrato, amados. A proposta feita por Deus na ocasião da criação da família, como instituição, como casamento, foi que o homem e a sua mulher se tornasse um só, uma só carne. Como você já ouviu isso em casamento, Deus pegou um pedaço da costela de Adão, aqui próximo ao coração, sei lá. Até falei ontem aos amados, é aqui o lugar que a sua esposa deve estar, próximo ao seu coração. Deus não tomou das mãos, nem dos pés, nem da cabeça, mas foi das costelas de Adão, a matéria-prima para fazer a mulher. Ao ponto de você ter o entendimento que ela é osso dos seus ossos, amém, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Você pode falar mal de qualquer um, mas não fala da minha mulher, não. Você pode falar mal de qualquer um, mas não fala do meu marido. Só eu falo dele, você não pode falar. Esse é o direito, irmãos. Ela não vai deixar ninguém falar mal de mim para ela. Seu marido é, de olho junto, hein? Seu marido não vale muito bom, não. Não. Ela só pode falar e fala para mim. Não é nem para os meus irmãos, nem para os meus amigos, e nem para os meus filhos. Porque é denegrir a imagem do pai para com os filhos, ou denegrir a imagem da mãe para com os filhos. Tem que ter sabedoria, meus queridos. Sua mãe, meu filho, sua mãe é uma bênção. Aleluia, glória a Deus pela vida dela. Seu pai, meu filho, seu pai é um homem de Deus. Aleluia. É uma bênção a vida do seu pai. É uma bênção.
Não fale mal do seu marido para os seus filhos, e nem fale mal da sua esposa para os seus filhos, e nem para ninguém. É isso que a palavra de Deus fala, irmãos. E quando Deus fala ali em Gênesis capítulo 5, versículo 2, o homem e a mulher os criou, os abençoou e chamou o homem de Adão. No dia em que eles foram criados, é que sobre nós humanos há uma graça, há um ordenamento do próprio Deus. E esse texto, irmãos, torna isso possível quando a gente está diante de um altar, diante de um ministro, ou diante de do casal. Esse ato poderoso e milagroso de dois se tornarem um. Isso é milagre. É a união mística, sobrenatural, que nos dá esse poder, querido. O resultado de duas pessoas se dando ativamente um ao outro, preferindo um ao outro totalmente, e a inteireza de uma só carne. E outra, vou destronar isso aqui, acabar com você que idealiza ser feliz no casamento. Não, você não vai ser feliz no casamento. Esse não é o objetivo número 1. Pastor, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Não vai acontecer. Mas a sua felicidade vai vir a reboque quando você entende que você vai fazer uma pessoa feliz. E a felicidade dele e dela é a sua felicidade. Irmão, pensa num dia que eu fico feliz quando eu vejo a minha esposa feliz. Não é lisonja, é verdade isso. Que nem dizia aquele meme do garoto, é verdade esse bilhete. Eu fico feliz quando eu vejo ela feliz, porque eu me empenho para isso. Não é buscar a minha felicidade, é buscar a felicidade dela. E eu acho, e eu tenho entendimento que ela faz o mesmo. Ok? Então isso é o que significa esse contexto de uma só carne. É o benefício de uma aliança. E nos diversos conceitos da aliança, é sempre o maior protegendo o menor. Deu para você entender? O maior protegendo o menor. Vou fazer uma alusão aqui, porque o momento pede isso. Por gentileza, pastor e Michel. Vire para lá, para o povo lá, por gentileza. Irmão, dá para perceber quem é maior e quem é menor aqui? Dá? Só que vocês erraram feio, não dá. Estão olhando os seus olhos. O tamanho do pastor é óbvio que é quase que o dobro da Michelle. Não é, pastor? Por quê? É o porte físico dele. De um grande homem, um homem grande. Ela é uma mulher mediana, não é tão pequena, não é? Mas se você olhar os olhos nus, aos olhos físicos, você vai entender que a força bruta está nos braços dele, que é um braço grande, forte. Pega duas Michelas se brincar, Michela e também Sofia no braço. Dá para levar as duas, ele aguenta. Ele aguenta sim. Ok? Mas só que se eu falar que tem horas que de fato ele é o maior e protege a menor. Mas tem horas que ela, por favor, Michela, vem aqui. Aqui, só você. Ela é muito maior em altura e em estatura do que ele. Porque ela protege o menor. Muito obrigado vocês dois, tá bom? Então o que a palavra fala sobre o maior e o menor? Não dá para saber se o maior é o homem, se o maior é a mulher. Há momentos que o maior é o homem. E há momentos que o maior é a mulher. E acabou. Mulher forte, poderosa, empoderada, que levanta o seu marido. Às vezes, esse cidadão grande, cabisbaixo, e uma força sobrenatural vem sobre essa mulher e o levanta. Não, meu amor,
nós vamos junto, nós vamos para cima, nós vamos conquistar isso, nós vamos romper isso que está nos travando, nós chegaremos do outro lado. Pastor, você não precisa aceitar o apoio, ainda que o nosso apoio é impressionante e imprescindível para você. Nosso apoio, eu te dar apoio, Douglas te dá apoio, os demais irmãos te dão apoio. Isso é algo que você espera que a gente o faça. Imprescindível. Mas o apoio de Michela é impressionantemente maior do que o nosso apoio a você. Porque se ela não lhe der apoio, não adianta eu, Douglas, vamos pastor, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos pastor, a gente vai vencer. Irmão, a gente vai. Mas quando é Michela que fala, irmão, não tem essa. O cara se levanta ou se levanta. Porque o apoio da sua esposa é imprescindível. As pessoas não podem te apoiar, talvez não queiram te apoiar, mas a sua esposa, o seu marido não pode deixar de te apoiar. É isso que fala, essa sinergia, cooperação, colaboração, coesão, união, solidariedade, associação, contribuição, entendimento, acordo. Estou contigo e não abro. Estou com você. Um casamento é isso. Por que nós insistimos nessa tecla? Porque essa igreja será poderosa. E ela será poderosa, não porque eu estou dizendo que ela será poderosa. Ela será poderosa porque aqui é uma reunião de pessoas que sabem para que veio. São salvas, libertas na pessoa de Jesus Cristo. E elas também fazem parte de famílias extraordinárias. E famílias extraordinárias é igreja extraordinária. Não é um povo capenga não, meus irmãos. É um povo que sabe para que veio. Qual é o objetivo que Deus os chamou. E isso nos leva à unidade. E o que é unidade? Uma unidade é aquilo que, quando um casal se une, ele se une nas 3 esferas de composição de um ser humano. Nós falamos muito sobre isso. O que é o homem? É um espírito que, antes do corpo, é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Ok? Nós somos isso, um espírito que possui uma alma e que habita num corpo, e não o contrário. Corpo, dando mais ênfase ao corpo, sarado, bonito. Não. Nós somos um espírito. Por isso que a gente nem, não é que não seja importante, hein? A gente nem liga muito em ser gordinho ou não ser gordinho. Não, a gente nem liga muito para isso. Tá certo? Então, a união, a unidade do casal se dá nessas 3 dimensões. No corpo, dando entendimento à possibilidade de procriação, foi através da união corporal, ato sexual, que nós tivemos os nossos 3 filhos. Não foi de uma outra maneira. Ok? A dimensão da alma, emoções, intelecto, vontade, é a unidade mais difícil de se alcançar, porque não é fácil. É aí que a coisa emperra. Quando os gostos, as emoções, o intelecto, a vontade não se encaixa. E alguém tem que ceder. Geralmente, nós, né, irmãos? Ela tem muito argumento. Mulher tem argumento demais. Irmã, aqui, ó, vou parar uma pausa aqui, uma pausa. Se você souber o poder, estou falando só com as irmãs, o poder que você tem, você não é de brincadeira, não. Você tem muito, mas é muito. Eu já falei muito? Muito. Já falei muito, né? Muito poder. Uma mulher que entende isso, ela não é nem manipuladora, ainda que ela
até saiba a arte de manipular, mas não é a questão. Ela é inteligente. Porque ela sabe, ela canaliza o poder dela, o poder que ela tem. Poder de todos os aspectos. Por que você acha que Satanás investiu mais na mulher, antes na mulher do que no homem? O homem não ia ter conversa. Sai daí, ô serpente. Eu não tenho nem conversa com você. Mas a mulher deu vazão. E Satanás investiu ali. Você entende o que eu estou falando, meus queridos? Você, minha irmã, tem muito poder. E é ali, nessa questão da união alma, emoções, intelecto, vontade, onde é a questão mais difícil da unidade. Onde o homem foi atacado pelo diabo. E não é à toa que o êxito do inferno está exatamente nessa área. Ele não consegue atacar diretamente um corpo, ele não consegue atacar diretamente um espírito, mas ele vai atacar a alma, a emoção. Por isso que hoje em dia a rapaziada não sabe se é menino ou se é menina. É ataque onde? É ataque onde? No centro das suas emoções. E nós, igrejas, temos que nos posicionar justamente para isso. Para dizer, não, você é um menino. Um menino, bonito, bonito. Não, você é uma menina. Não, você é o que você quiser. Não, você pode ser o que você quiser profissionalmente falando. Mas sexualmente não dá. Você é um menino, é um menino, é um menino e é ponto final. Ainda que você tenha talvez um baita de um trejeito traquejo de homem. Tem mulher assim. Não estou falando que a minha mulher é um homem, mas tem hora que eu fico meio confuso. Pensa na mulher que gosta de construção, vocês não gostam disso. A maioria gosta de Mary Kay. Ela não gosta, irmão. Como também tem homens que não gostam de carro, gostam de decoração. Mas não quer dizer que ele ou ela seja, homem, no sentido literal. Não é isso que eu estou dizendo. Tá certo, queridos? Pastor, não é para te arrumar confusão para depois se arrumar aí na administração. Por isso que o diabo ataca essa questão emoção, irmãos. Emoção. Porque as pessoas não sabem o que elas são. É uma geração, a gente vive uma geração indefinida. Não se define politicamente falando. Não se define sexualmente falando. Uma geração que não se define, irmãos. Até a igreja não se define. Ora, o espírito da igreja de Laodiceia está imperando. Não é nem frio e nem quente. Amém. É isso que eu estou dizendo. Porque o diabo investe muito na emoção. Amém. Nós, homens, também somos atacados diuturnamente por aquilo que a gente vê. Nós somos muito visual. Meu Deus. Minha esposa não é assim tão bonita, né? Emoções. E, por último, o espírito, a unidade e espírito. Tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem de Deus. Portanto, eles tinham uma unidade com o espírito de Deus, irmãos. Então, quando se dá a unidade de um casamento, é no corpo, é na alma e no espírito. Nas 3 dimensões. Note que eu não estou falando aqui de união, eu estou falando de unidade. Não é a mesma coisa, pastor? Não, não é a mesma coisa. União, para você entender, exemplificar de forma bem didática. União é um saco de batatas. Ok? O que tem dentro de saco? Batata. Quantas? 300 e poucas. Batatas. Isso é união. Eles estão dentro de um saco. É batata. 300 e poucas batatas ali dentro. E agora o que é unidade? Essas mesmas batatas, porém cozidas e amassadas
virando o quê? Um purê. Ninguém sabe qual é a batata 1, qual é a batata 2, qual é a batata 3. É uma massa só. Isso é a unidade. Um casamento não tem Maria, não tem Zenilton, tem o casal. Amado, isso é tão sério que até o diabo entendeu. Quando, pastor? A Bíblia diz, quando Jó, ele viveu aquele infortúnio de morte, de filhos, perca de gado e tudo mais. Só quem sobrou foi Jó e quem mesmo? A esposa. E a esposa de Jó não era fácil. Dizia várias vezes, amaldiçoa esse teu Deus e morra. O diabo não podia fazer alguma coisinha e massacrar essa mulher? Podia ou não? Por que ele não fez? Porque Deus diz, toca, pode tocar, mas não toque em Jó. Não foi isso? Não toque em Jó. E não toque em Jó significa não toque na mulher dele também, porque ele é uma só carne com ela. Quando você toca em mim, você toca nela. Quando você toca nela, você toca em mim. Porque nós somos uma só carne. Até o diabo burro, do jeito que ele é, entendeu isso. Ele não ia tocar em Jó, porque ele tinha uma ordem expressa: não toque em Jó. A mulher falou um monte de coisas erradas, mas ele não tocou nela. Por quê? Jó e ela era a mesma coisa. Ok? Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. Então, meus queridos, o papel do marido, proteger a sua esposa. O papel da esposa, proteger o seu marido, em qualquer circunstância. Amém, meus queridos? E foi para isso que eu me casei, para fazê-la feliz. E a minha felicidade é vê-la feliz. Amém, meus queridos? Isso é ter empatia. Meu papel como marido, proteção, tranquilizadora, liderar a minha casa, prover a minha família, exemplo do coração de Deus, amar e proteger a minha esposa e os meus filhos, exemplo da soberania de Deus, manter a sintonia com o Senhor, edificar a minha esposa, os meus filhos com palavra, honrá-los, elogiá-los. E hoje minha esposa está bonita, né, irmão? Fala a verdade. Não é brinquedo, não. Ser intercessor e guerreiro. Olha só, esse dia eu estava lendo olha o seu papel, viu, meu irmão? Uma reportagem dizendo que pais crentes, homens crentes, 83% de chance dos filhos serem crentes. 83% quando o pai é crente, os filhos serem crentes. Que responsa, meus irmãos. Você é líder, macho alfa da sua casa, incontestavelmente. Auxiliador, tranquilizador, lidera a sua casa. Ama e protege todos ali. Linha de frente. Honra, elogia, mantém a sintonia. E estudos mostram 83% de chance dos seus filhos serem cristãos genuínos, porque você é um cristão genuíno. Irmão, que responsabilidade a nossa, de homens à luz da palavra. Mulheres, quais são os seus papéis? Auxiliadora, apoiadora, administradora, reflexo do amor de Deus, alguém que ama, companheira leal, reflexo da criação de Deus, honra e elogia o seu esposo. Você precisa fazer isso, irmã. Você tem que fazer de vez em quando. Mas você está bonito hoje, hein, meu amor? Nossa, eu acho bonito o casal pastoral, quando Michela fala, o nosso pastor. Ela não fala o Felipe, ela fala o nosso pastor. Ela sempre promove. E uma mulher tem que fazer isso.
promover o seu marido. Seu marido é preguiçoso, é nada. Espera aí, como eu já falei no início, você pode falar de qualquer coisa, mas não fale do meu marido aqui pra mim ainda. Tu tá doida? Não fale não. Então, ela é reflexo da criação de Deus. Honra e elogia o seu esposo, intercede, é uma guerreira. Ela é alguém, e isso é incontestável que as mulheres têm, que discerne as coisas. Uma mulher como se fosse uma antena parabólica, aquela que, capta coisa longe. O marido nem percebeu ela. Por quê, irmão? Isso é nosso, a gente não percebe, a gente não consegue ver. E ela já processa, processamento rápido. Amém? E o mesmo estudo, não desmerecendo você, minha irmã, mas o mesmo estudo, na mesma esteira que eu falei, que 83% dos pais consegue ter os filhos na presença do Senhor pela liderança que ele exerce, as mulheres 17% só. Por quê? Porque elas não têm essa mesma atribuição. Não que esse 17% é de se jogar fora, de maneira nenhuma. Nada disso. Mas é uma missão de liderar, é do homem. E a mulher do lado dele. Como uma adjuntora, submissa, na mesma missão. Na mesma. Sem nenhum problema. Amém, queridos? Então você, minha irmã, hoje aqui, entendendo o papel de uma mulher, quando sendo submissa, você não é abaixo do seu marido e nunca foi. Vou exemplificar com o caso de um piloto e um copiloto. Você sabia que a maioria dos voos é conduzida pelo copiloto? E por que tem um piloto? Talvez pelo ser o mais experiente no voo. Mas é o copiloto que leva aquele negócio ali. Ele tem a mesma atribuição, sem tirar e nem pôr. Talvez com menos horas de voo, ou responsabilidade que ainda não foi reconhecido pela companhia. Mas ele tem atribuição, a mesma de um piloto. O piloto decola, o copiloto também consegue decolar. O piloto pousa, o copiloto também consegue pousar. O copiloto entende a mesma linguagem e ninguém é inferior a ninguém. São só funções diferentes, mas estão na mesma cabine, por incrível que pareça. Ninguém é mais que ninguém ali. Ok? Diante de Deus é assim.